Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente, entre amigos, para aprendermos um pouco mais sobre como caminharmos nessa jornada maravilhosa que é a nossa vida. Esteja conosco, Mestre, e que possamos sentir a Tua presença, neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Boa noite para todos. Eu estava conversando com as pessoas da fraternidade e eu descobri que quanto mais a gente estuda, mais descobre que precisa estudar, porque nada sabe, né? E essa palestra de hoje é falando sobre Vá, não peques mais. Ela me trouxe várias reflexões de não julgar, de perdão, de recomeçar, de transformação, de cura e principalmente da lei de amor, justiça, amor e caridade. Por quê? Porque todas essas situações, elas acabam tendo algum proveito dentro dessa máxima de Jesus, né? E para eu poder falar com vocês, eu vou ler o que tem em João 8, versículo 11, tá bem? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se, Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes a mulher: Onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Pois é, eu lendo essa passagem e lembrando de tudo que Jesus nos trouxe, pensando no que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, eu fui vendo que não dá para ficar só pensando em uma situação só. Jesus nos fala no perdão, nos fala em não julgar, nos fala na transformação que podemos ter após começarmos a entender os nossos atos e tentar corrigir tudo aquilo que estamos vendo que não estamos fazendo de uma maneira tão correta. Então, vem uma transformação e essa transformação traz curas também para o nosso espírito. E quando vamos avaliando, cada vez que vamos nos equivocando e nos transformando e nos perdoando através das nossas compreensões do que fizemos e que podemos fazer essa modificação em posturas e pensamentos, nós vamos auxiliando a curar em nós situações de mágoas, situações de incompreensões, e vamos nos fortalecendo para nos tornarmos pessoas melhores.
E aí começamos a perceber que a lei de justiça, amor e caridade, ela faz grande parte nisso. Poxa, se eu não começo a entender esse processo em mim, eu começo a entender que as pessoas à minha volta também têm as dificuldades que eu estou tendo. Também tem a maneira equivocada, às vezes, de pensar numa situação e fazer errado, se é que eu posso usar essa palavra, aquele ato. Quantas vezes eu acho que eu estou certo em algo e mais à frente eu percebo que esse certo não era tão certo assim, que existiam vertentes que eu ainda não tinha analisado, que eu ainda não tinha percebido. Então, são essas situações que eu fui começando a perceber existente nessa passagem da Bíblia. Jesus, ele em nenhum momento julgou a adúltera, até porque ele sabe que nós, como os filhos de Deus, nós somos perfeitos filhos de Deus, mas somos imperfeitos em tudo aquilo que ainda nos faz buscar raciocínios para compreender melhor a nossa postura mediante as situações em que vivemos. Eu não posso dizer que eu tenho uma verdade absoluta se eu ainda não tenho conhecimento total de todas as leis do Pai, do que elas significam. Então, o não julgar, a minha postura para uma transformação, o perdão para com o outro e para comigo, eles fazem uma maneira de começar a me compreender e a me transformar nesse caminhar que eu vou fazendo, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas por quê? Porque precisaríamos utilizar o raciocínio para adquirir uma consciência, para adquirir uma inteligência que pudesse nos levar a uma moral. E essa moral, ela está sendo aperfeiçoada. Essa inteligência, ela vai melhorando, ela vai se ampliando e vai auxiliando para que possamos compreender melhores posturas a serem realizadas no nosso caminhar, né? Então, é muito interessante quando começamos a observar que para que eu não julgue o outro, eu tenho que aprender a ser mais indulgente, a ser tolerante, a compreender que eu também tenho momentos em que eu sou completamente pecador, né? No sentido da palavra, junto a essa mulher adúltera. Eu também tenho o meu telhado de vidro. Como é que eu vou jogar uma pedra? Tudo bem? Bem, a nossa estrada evolutiva... Você quer falar, Adriana? Quem? Charles? Eu sei lá quem é do lado. Sou eu, Andressa. Eu queria só que você aprofundasse um pouquinho no conceito de pecado, dizendo o que você entende por pecado. Olha, antigamente, se é que eu posso colocar assim, né? Porque eu só tenho 50 aninhos. Antigamente, eu achava que pecado fosse algo, nossa, que iria me levar para o inferno, se eu posso colocar a palavra assim. Que eu não podia pecar, que eu tinha que tentar fazer as coisas direito, né?
E aí eu fui descobrindo que, na realidade, é um termo muito errado que nós usamos. Pecado significa errar. E para que eu possa acertar, muitas vezes eu preciso errar para compreender que aquele caminho que eu estou seguindo não está bom, que aquilo que eu estou executando não está bom, né? Então, como é que eu vou saber que eu acertei? Quando eu conseguir enxergar que o caminho que eu estou trilhando já não é um caminho que eu estou tropeçando tanto, que eu consigo entender os obstáculos e trabalhar com esses obstáculos, seja transpassando, seja contornando, mas que eu tenha aprendido algo que me auxilie naquele momento a enxergar aquele obstáculo como experiência e aprendizados. Então, para que eu consiga hoje me enxergar como alguém que está crescendo, eu preciso entender que eu vou tropeçar, que eu vou cair, que eu vou, entre aspas, pecar, né? Mas que eu também hoje consigo ter um raciocínio para poder analisar o que eu estou fazendo quando não der certo e trabalhar melhor essa maneira de fazer diferente. Jesus nunca disse que nós teríamos que ser perfeitos. Jesus nos pediu para quando ele fala, por exemplo, vai, não peques mais, ele fala simplesmente, observe as suas ações, veja o que você pode melhorar nas suas ações, se faça uma pessoa melhor a cada dia. Só que nós temos grande dificuldade de compreender isso. Entendeu? Poderia dizer, então, que a recomendação de vai, não peques mais é um aconselhamento e não uma reprimenda sobre o ato que foi feito? Sim. Jesus jamais nos repreendeu de nada. Ele sabe que nós, para chegarmos ao caminho, nós vamos ter que vivenciar algumas coisas. Hoje, nós conseguimos entender que essa estrada evolutiva que temos, ela é individual. As conquistas nossas intelectuais e morais é que vão nos auxiliando a nos melhorar dia a dia. Eu não posso falar, por exemplo, que a minha estrada é igual à sua. Por quê? Porque aquilo que eu hoje compreendo como verdade, você pode não compreender, porque as nossas experiências são analisadas individualmente. Aquilo que eu já experimentei e fiz uma conclusão pode ser totalmente diferente da conclusão que você tirou. E aí, eu estou certa? Você está errado? Você está certo? Eu estou errado? Não importa. Importa é que naquele momento a minha verdade está me guiando. E essa verdade ela pode ser trabalhada e melhorada, sendo ampliada. Porque cada um de nós vai enxergar alguma coisa diferente naquilo que está vivenciando. O que eu falei anteriormente, essa passagem da Bíblia, quando eu estava lendo, eu fui entendendo tantas coisas em cima dela e eu poderia falar de todas? Poderia, mas daria para falar nesse tempo que a gente tem aqui? Para explanar? Poderia, até muito superficialmente. Mas, de repente, você analisasse essa passagem e visse somente não julgar. Entendeu, Charles? Então, a nossa estrada evolutiva ela é muito individual, mas isso não significa que todos nós somos ruins ou somos bons. Só significa que a nossa visão ela está sendo trabalhada e vai sendo melhorada.
dia após dia. Tudo bem? Sim, só para reforçar, porque quando nós lemos esse trecho, vai e não peques mais, sempre foi passado para nós como um alerta, mas um alerta pesado, né, de que você foi perdoado agora, mas você não pode mais pecar, senão você não vai ser perdoado novamente. Eu queria só que você desse um reforço nisso para tranquilizar quem está ouvindo, por favor. Olha, o fato de eu me equivocar hoje, amanhã eu me equivocar de novo, não significa que eu não possa ser perdoado, não possa ser auxiliado na transformação que eu estou fazendo. O que muitas vezes as pessoas se equivocam, se enganam, é que por eu ter feito algo equivocado, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má. Na realidade, a minha ação não foi a melhor, a minha ação foi errada, mas a minha vontade de fazer algo melhor, ela não está ali entrelaçada como algo que eu não possa mais ter chances de trabalhar diferente. É só a minha visão que às vezes precisa ser trabalhada. Mas como é que eu vou trabalhar se você se negar a me auxiliar a ter essa visão diferenciada? Você me ajudar a ter um entendimento diferente não significa você concordar com aquilo que eu fiz equivocado. Você está ali me ajudando a enxergar uma maneira diferente de agir, não significa você estar me aplaudindo pelo erro que eu fiz. Mas significa, por exemplo, que se você, naquele momento, for tolerante, for indulgente, você vai me ajudar a compreender uma outra maneira de caminhar, ou um outro caminho que eu ainda não vi. Entendeu? Então, quantas vezes eu vou me equivocar para poder acertar? Quantas vezes forem necessários para eu poder entender como fazer diferente. O Thomas Edison uma vez falou que ele se equivocou muitas vezes. E as pessoas viraram para ele e falaram assim: mas você erra muitas vezes antes de acertar. Ele falou: mas eu não perdi nenhuma oportunidade nesses erros que eu fiz. Hoje eu sei o que não fazer. Foi um grande aprendizado. E para que eu possa chegar aonde eu preciso, eu vou ter que entender esses erros que eu cometo. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa péssima? Não. Só significa que eu tenho que ter o meu tempo de entendimento. Por isso, eu preciso perdoar. O fato de perdoar não significa você compactuar com o meu erro, mas significa você dizer que entende o que eu estou fazendo. No sentido de eu estou caminhando e eu estou procurando ver o que eu preciso para me fazer melhor. Deixei complicado ou deu para... Olha, deixa eu explicar para vocês. O Fred está debaixo da Jeane, a Marcela está do lado da Adriana e eu estou no meio da Jeane e da Adriana. Vocês fazem assim, eu não sei para quem vocês estão dizendo. Só eu, Andresa, posso falar?
Pode. Eu tenho algumas perguntas, considerações e perguntas de pessoas que querem fazer, tá bom? Tá jóia. Primeiro, eu tenho uma consideração com pergunta. Levando em consideração que pecado é igual a erro, eu já sairia do lugar com medo iminente do pecado. Logo, esse pedido de Jesus não seria injusto? Seria injusto Jesus falar assim: olha, observa aonde você pisa para você não cair, e você só vai saber que vai cair depois que você pisar num buraco? Como é que eu posso te ensinar algo se você não entende aquilo que eu estou te ensinando? Então, o que eu posso te dizer é: presta atenção no que você faz. Porque se você prestar atenção no que você faz, o que você vai poder entender? Se você pisar num buraco e cair, poxa, por que eu caí? Da segunda vez que você pisar no buraco e cair, você já vai começar, poxa, eu pisei no buraco da primeira vez, pisei no buraco na segunda vez e caí nas duas vezes. Você vai começando a fazer correlação até entender que quando tiver um buraco, você ou se desvia ou pula, para não cair dentro. Então, o que Jesus fez foi justamente nos mostrar maneiras de prestarmos atenção. É aquela velha história. Marcela quer um carro, eu dou um carro para Marcela. Marcela quer uma geladeira, eu dou uma geladeira para Marcela. Mas se eu não ensinar a Marcela que para que ela tenha as coisas, ela tem que fazer o esforço para conseguir conquistar essas coisas, se eu não deixar com que ela perceba isso, Marcela jamais vai tentar conquistar nada, porque ela ganha tudo que ela deseja. Qual que vai ser a injustiça? Eu te dar tudo ou eu te fazer entender que você tem que buscar suas próprias coisas? Num primeiro momento, eu te ajudo, mas eu tenho que te ensinar como conquistar suas próprias coisas. Tudo bem? Próximo. Então, em que momento poderemos sentir mais quando as leis de igualdade, fraternidade e caridade agindo em nossos sentimentos e ações? Como? Desculpa, não entendi. Em que momento poderemos sentir mais quando as leis de igualdade, fraternidade e caridade estarão agindo em nossos sentimentos e ações? Eu acredito que seja assim. A caridade, ela está sempre conosco. De uma maneira ou de outra, nós vamos fazendo. Mesmo que num primeiro momento nós não entendamos a caridade que estamos praticando. Mas se olharmos para cada um de nós, quantas vezes eu estou fazendo algo e estou sendo caridosa comigo na busca do melhor aprendizado. Às vezes o meu aprendizado pode não ser tão bom para o outro, mas para mim está sendo. Então, a caridade eu faço de todas as maneiras. Eu faço comigo, eu faço com o próximo, eu faço com o conjunto, né? Então, essa caridade, ela nos auxilia a trabalharmos melhor com a nossa postura, com a nossa maneira de enxergarmos o mundo. Então, não tem como eu falar assim, a caridade começou a partir de tal época.
A caridade começou a partir de uma situação. Ela vem sendo trabalhada desde o momento em que nascemos, porque nós vamos observando, nós vamos recebendo ensinamentos, experiências, e ela vai fazendo parte de nós. Todas as leis do Pai estão inseridas em cada ser vivo. Só que nós ainda não sabemos como trabalhar com essas leis de maneira mais adequada. Então, o que fazemos? São as nossas visualizações no dia a dia, os nossos momentos de busca, as nossas atuações com o mundo, que vão fazendo com que essas leis possam ser percebidas e atuadas. Entendeu, Marcelo? Tem uma consideração da Cristina, que perdoar 70 vezes 7, disse Jesus para Pedro. E, Adriana, é sua vez de perguntar, mas a pessoa da pergunta anterior completou a pergunta. Você se importa se eu completar? Pode? Eu vou completar a pergunta anterior que você respondeu, tudo bem? Uhum. A pessoa completou. Porque considerando que o erro... Não, desculpa, o contrário, né? Acho que ela quis o contrário. Considerando que o pecado é igual a erro, e que eu vou errar muito ainda nessa vida, então eu vou viver em pecado, por isso que eu quis dizer que seria injusto o pedido de Jesus. Ponto. Depois a Adriana quer perguntar, tá bom? É por isso que eu falo que a minha visão de pecado se tornou diferente. Se eu coloco o pecado, eu acabo me colocando sempre de maneira equivocada. Porque eu fico... Espera só um pouquinho, gente. Vem cá. Não, deixa ela estar direito, mas ela quer que eu fique Pai, fazendo o pai está na palestra. É... Gente, por isso que eu falei que eu acho o pecado equivocado essa palavra. O erro, todos nós nos equivocamos e erramos em algumas situações. Algumas vezes mais, algumas vezes menos. Mas para que eu consiga entender esse processo, eu tenho que passar por isso. É igual a criança que está aprendendo a andar. Se ela não tentar andar para conseguir ficar em pé e andar de uma maneira mais segura, e ficar com medo, porque ela anda, cai, esbarra, cai, porque não tem o equilíbrio, ela jamais vai sair do chão. Nós, nesse processo em que ficamos com medo de errar, será que não é o nosso orgulho falando alto? Será que não é a nossa vaidade gritando aos nossos ouvidos? Porque eu preciso compreender que errar não é ruim. Errar é um grande ensinamento se eu conseguir enxergar nesse processo aquilo que vai me dar estrutura para saber o que não fazer. O que eu posso fazer de diferente. Então, eu não acho que eu viveria em constante pecado. Eu acho que eu estaria construindo em mim estrutura e instrumentos necessários para que eu consiga fazer mais à frente coisas muito melhores. Tá bom? Agora a Adriana quer falar. Você permite eu falar antes, só um minutinho? Adriana? Andressa? Permite? Por mim? Quando você estava falando do pecado, me veio em mente a história do pecado original. A Eva que comeu a maçã, depois deu a maçã para o Adão. E me parece que com essa explicação sua,
O pecado original, ou o pecado que a gente vive, nada mais é do que a gente trabalhar a natureza humana. Por quê? Porque Exatamente. a maçã, ela significava simplesmente o desejo. A natureza humana que te encaminha para um ou para outro lugar. E parece que fica mais brando se a gente usa o vai, não peques mais, como vai e aprenda a lidar com a sua natureza. Né? Porque o pecado sempre foi uma palavra muito pesada para a gente que tem a tradição judaico-cristã. O pecado sempre foi aquilo de qual você precisava ser salvo por Deus, porque senão você não tinha jeito. Né? E você colocando da forma que você está colocando, me faz lembrar da história do pecado original e principalmente que o pecado é nada mais do que uma oportunidade que você tem de aprender a trabalhar a natureza humana, conhecê-la, lidar com ela e educá-la, para que aí você possa não fazer mais. Mas só que você consegue compreender e lidar com ela é que você tem a possibilidade de não fazer. Porque senão você sempre vai comer a maçã. E aí que entra o Exatamente. vigiar e orar. Né? Obrigado. Exatamente. Fala, Adriano. Diante de tudo que o Charles falou, nem sei se a minha pergunta já é pertinente, mas porque eu acho que ficaria talvez mais fácil se a gente compreendesse, dentro da nossa capacidade, da nossa visão, né, nesse nosso caminhar ainda evolutivo, que o pecado que Jesus falou para nós não cometermos, é o pecado que está diante da nossa visão. É o pecado que a gente conhece. Sim. Então, assim, se você puder falar só um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente entende o pecado como se fosse algo muito grande. Algo assim, mas não é. O que Jesus sempre nos colocou foram coisas que estavam na nossa capacidade de entender, na nossa capacidade de agir. E quando ele falou para ela, vai, não peques mais, ele estava falando sobre um pecado que ela conhecia. Sim. Não é? Se eu pegar isso que você falou, Adriano, é a mesma coisa de você hoje pegar uma criança que recém-nascida, que está começando a aprender a falar e querer botar numa faculdade. Olha, você está aqui na faculdade, você tem que aprender. Se eu não sei nem o beabá, como é que eu vou conseguir aprender a fazer equações monstruosas, complexas? Todo ser humano, o processo dele é igual o crescimento do ser humano. É o nascimento, é o crescimento, para que ele vá evoluindo. Então, como é que eu vou saber que eu não posso fazer isso aqui se eu ainda não compreendo isso? Você não pode roubar. Mas o que é roubar? Se eu passar ali e ver um celular ali solto na mesa e pegar porque eu achei bonito, tá errado? Eu estou roubando? Se ninguém me explicou isso, como é que eu vou compreender que isso está errado? Se eu encontro uma pessoa que gasta dinheiro a rodo e eu estou passando necessidade, e eu vejo que se ela perder aquele celular ali, não vai fazer falta para ela, porque ela tem mais 10, eu estou roubando? Vai depender muito da nossa visão, do nosso entendimento para fazer mudanças. Eu só vou entender que ele pode ter 10 celulares, mas aquilo ali foi ele que comprou, com o suor do corpo, do suor do rosto dele, com o trabalho que ele fez.
e que pertence a ele, que se eu pegar porque eu gostei, é roubo, porque não fui eu que comprei, não me pertence, aí eu vou começar a ver o que isso significa na minha vida. E mesmo assim, se é um hábito meu pegar, até que esse hábito suma, vai demorar um tempo. Porque o fato de eu hoje saber que eu não posso roubar, não significa que isso já está em mim como conhecimento adquirido. Eu preciso verdadeiramente entender que eu não posso pegar aquilo. Não é simplesmente não pegar, é todo a estrutura de conhecimento que aquele ato me traz. Fala. Só para minha comichão ela parar, mas a gente só precisa lembrar, porque como você está dando o exemplo do roubo, do furto, e nós hoje estamos muito acometidos de tudo isso ao nosso redor, só para que a gente possa, assim, ter a ideia de que o que você está chamando de não compreender é algo efetivamente não compreendido, porque às vezes ela fala, eu não sabia, mas ela sabe, já existe nela o conhecimento de que ela pegar alguma coisa que não é dela sem o consentimento e ser errado. Então, é só para a gente, assim, também ter a consciência de que só dizer que não sabe não tirará da nossa consciência o juiz que nos julgará depois. Sim, porque a partir do momento que eu vou aprendendo, eu vou trazendo para mim uma biblioteca de aprendizados, né? Que eu vou adquirindo, que ainda não fechou em conhecimento, mas são aprendizados. Então, a partir desse momento, as ações que eu vou fazendo, essa biblioteca, ela vai acendendo luzes na minha consciência e falar assim, eu já aprendi que isso não é o certo. Só que isso ainda não está me incomodando porque ainda não está tão assentado no meu saber. Ela só vai começar a me incomodar quando isso já está assentado em mim. Não é conhecimento, mas está assentado. Esse aprendizado já está se fazendo mais profundo. E aí a minha consciência berra, 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 e eu fazendo isso, eu vou me sentir mal pela atitude que eu estou fazendo. Porque eu já sei que eu não posso fazer, que não é o certo, que é errado. Mas isso leva tempo, não é de um dia para o outro. É igual quando se fala em perdão. Ah, você tem que perdoar. Tudo bem, mas como que é esse perdão? Eu vou aprendendo que o perdão me liberta, que ele solta as amarras que me prendem naquela situação vivenciada, aquele tempo com aquela pessoa. Mas espera aí, eu não consigo olhar para a Jeane e falar assim, Jeane, tudo aquilo que você fez comigo está perdoado. Eu não consigo, não é verdadeiro para mim. Mas eu consigo falar assim, Jeane, olha só, nós vamos ficar em paz, você no seu canto e eu no meu. Já não é um caminho para o perdão? Pode não ser aquele perdão libertador, mas é um caminho que está me levando. Porque eu não estou querendo mal a Jeane, eu não estou querendo pagar na mesma moeda, eu só estou querendo que ela fique em paz, mas me deixe em paz. Então, são maneiras de nós seguirmos dentro do que nós vamos aprendendo e conhecendo.
Eu só me tornei a Andresa que eu sou hoje porque eu tive muitas experiências passadas que me transformaram no que eu estou hoje. É a melhor pessoa? É a melhor pessoa que eu sei ser hoje. Mas que posso trabalhar para ser melhor amanhã do que eu estou hoje. É esse o processo. Tudo bem? Posso Melhorou intervir? a comissão? Posso intervir? A gente poderia dizer que, ao dizer à mulher adúltera, vai, não peques mais, Jesus mostrou a possibilidade de mudança, de se arrepender e de fazer diferente, o que não era uma visão muito comum na época, já que alguns erros eram considerados tão grandes que eram como se fosse uma passagem direta para o inferno. Talvez aí esteja nosso rancor do pecado, nosso ranço com o pecado. Porque se você pecasse, você não iria para o céu. E o adultério era um pecado, vamos dizer assim, desses que te davam uma passagem direta. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa mitigação dessa questão do pecado, por favor. Essa medicação que você fala é o quê? É a dificuldade desse pecado? Não, a mitigação é o entendimento do que é o pecado e que ele não é necessariamente uma passagem direta para o inferno. Quando Jesus fala, vai, não peques mais, ele está alertando sobre uma possibilidade de mudança, que até então não tinha. Ele trouxe com a nova aliança uma interpretação diferente do que era tido na época. E esse vai, não peques mais é a possibilidade de refazer, de aprender. Sim, é a transformação que eu falei no início, Charles. E se a gente parar para prestar atenção, se eu pegar nos dias de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também nos ensina outra coisa. O céu e o inferno está de acordo com a nossa consciência. Então, se eu tenho a minha verdade, se eu consigo entender dentro do que eu faço, que eu estou agindo de acordo com aquilo que eu acredito verdadeiramente, eu não acho que eu vou para o inferno. A partir do momento que eu vejo as minhas atitudes, como falou a Adriana anteriormente, que a minha consciência começa a me incomodar dentro daquilo que eu estou fazendo, que eu estou conseguindo entender que a minha verdade não é aquela verdade absoluta, é uma verdade relativa, que ela pode ser modificada a partir do momento que meu raciocínio está me levando a outros ângulos de conhecimento, outros ângulos de sabedoria, aí eu começo a fazer em mim um inferno, pela culpa que eu vou sentindo, pela sensação de incapacidade de fazer outras coisas, e assim por diante. Então, na realidade, a minha verdade, ela é relativa e vai sendo ampliada e vai sendo trabalhada por uma outra maneira de enxergar a partir do momento em que eu vou aprendendo outras coisas novas. Então, por exemplo, a Adriana me traz um ensinamento hoje. Eu fico meio balançada com o que ela está falando, mas não é o que eu estou acreditando. Aí você me traz alguma outra coisa. Aí eu fico assim, poxa, a Adriana falou um negócio, o Charles falou outro, eles estão trazendo uma coisa diferente, mas é dentro daquilo que eu estou precisando? Porque a minha verdade fala isso. E aí eu começo a raciocinar o que de novo está chegando. E aí eu vou me possibilitando entender e ampliar aquele meu raciocínio. Então, aquilo que eu pensava ser verdadeiro já não é tão verdadeiro assim.
E aí, quando eu vejo, eu começo a ampliar minhas maneiras, a perceber outras situações que antes eu não via. Então, eu começo a questionar se aquilo que eu pensava, poxa, minha verdade não era assim absoluta, porque o Charles me fez ver algo que era uma coisa que eu não tinha raciocinado antes. E o que a Adriana trouxe, com o que o Charles falou, aí você vai melhorando aquele pensamento que você tinha. E quando você se dá ao trabalho de se permitir isso, você começa a se ver melhor nas suas atitudes, naquilo que você estava antes criticando o outro, você já não está mais criticando daquele jeito, porque você, poxa, eu estava criticando, mas eu já fiz daquele jeito. E hoje eu estou fazendo diferente. Por que eu estou fazendo diferente? E aí você vai notando que aquele pecado não é aquele pecado, não é o inferno que você se colocou, porque você se abriu para o novo que está chegando. Expliquei ou compliquei? Fala, Marcela. Tem algumas perguntas. Pode começar? Pode. Muitas vezes julgamos o próximo sem perceber, porque temos a certeza que ele se equivocou. Como trabalhar essa ação que é quase automática? Bem, podemos colocar da seguinte maneira: respira, para e pensa se a sua verdade é absoluta naquele momento. Se realmente o que o outro está fazendo está tão errado assim. Porque, às vezes, quando a gente vai conversar com a pessoa, por achar que ela está fazendo alguma coisa equivocada, e você achar que tem que dar um oi para ela, né? Falar assim, você está se equivocando nesse caminho que você está escolhendo. A pessoa vira para você e fala assim, mas o que eu estou enxergando não mostra um equívoco, não mostra um erro. Teria como você falar que realmente é um erro? Quantas vezes a gente fala para os filhos assim, você não faz isso porque eu já fiz e deu errado. Aí o filho assim, mas deu para você, para mim talvez não dê. Aí faz, e faz de uma maneira, às vezes, diferente do que você fez, mas querendo a mesma coisa que você queria, e dá certo. O que foi o equívoco nisso? De repente, o tempo que foi tentado fazer? De repente, a falta da pesquisa que, de repente, o filho fez e ele não fez? Então, às vezes, nós podemos achar que o outro está fazendo tudo errado. Mas será que realmente estava? Porque dentro da minha verdade pode estar. Mas a minha verdade não é absoluta. E o esclarecimento dele, o conhecimento dele, não é igual ao meu. Ele pode ver alguma coisa que eu não vi e dá certo. Pode fazer a próxima. Tá. Posso entender como pecado ao descumprir as leis de Deus? Vou falar assim, eu não acho que é pecado, mas eu acho que todas as vezes que nós descumprimos as leis de Deus, significa que eu ainda não estou compreendendo o caminho que eu preciso seguir. Afinal de contas, Deus, ele nos deu um direcionamento.
E pelo meu livre-arbítrio, eu posso escolher seguir ou não. Mas Deus sabe que eu vou voltar para esse caminho. Eu preciso de tempo para entender as minhas escolhas e o caminho que eu escolhi. Volto a falar, o erro muitas vezes se faz necessário para que eu compreenda a melhor maneira de agir ou de fazer. Posso fazer a próxima? Pode. Mas se eu não tenho noção do meu pecado, ou eu não o vejo como algo correto. Desculpa. Mas se eu não tenho noção do meu pecado, ou eu o vejo como algo correto, estarei fora do julgamento divino por não ter noção desse, certo? Vamos lá. Ação e reação. Eu não consigo fugir disso. Tudo que eu faço vai ter a sua reação, vai ter sua consequência. Porém, se eu não tenho noção do que eu estou fazendo, a consequência vai vir de acordo com aquilo que eu entendia. Mas não significa que ela não venha para me mostrar aquilo que eu tenho necessidade de aprender. Então, vamos lá. Eu estou no pré-primário. E não consigo fazer as coisas que a professora me fala. Eu vou poder passar de ano? Eu vou ter que ficar no pré-primário para poder compreender aquilo. Ou eu posso até passar de ano, mas eu vou ter muito mais dificuldades no ano seguinte por não compreender aquilo que eu precisava. Então, por mais que eu queira, eu não consigo dar saltos. Eu preciso compreender as minhas escolhas. Eu preciso compreender o que eu estou fazendo. Por isso, a consequência, ela é importante para entendermos esse processo. O fato de eu ter perdão, o fato de Jesus entender a atitude que eu tomei, o fato do outro estar tentando me auxiliar, não significa dizer que a minha responsabilidade pelo ato que eu pratiquei vai ser anulada. Eu sou o responsável, sempre, e eu vou ter que atuar de acordo. Próximo? Próximo. O perdão verdadeiro é adquirido durante o tempo, vida após vida. O que pode ocorrer é uma convivência mais pacífica? O que pode ocorrer é você começar a olhar o mundo de uma maneira mais harmônica. Você entendendo que cada um tem a sua visão daquilo que é para ele verdadeiro ou não. Então, você já não vai mais buscar trabalhar com raiva, com ira, com inconformidades. Você vai conseguir trabalhar com todos de maneira mais harmônica. E aí você consegue essa serenidade que você está falando. Explicou? Aguardo a resposta, mas, por enquanto, pode prosseguir com a palestra. Tá. Desculpa, Bem, a Adriana quer perguntar. Fala, Adriana.
essa última pergunta, ela me pegou num ponto, que foi a seguinte: a pessoa falou sobre julgamento divino. E eu acho que é necessário falar sobre isso, sabe? Sobre a não existência dessa condenação divina. Por favor, se a Marcela quiser repetir a pergunta para você lembrar, mas a pessoa fala sobre esse julgamento divino. Foi bom você ter falado isso, porque eu não tinha ouvido o julgamento divino, não tinha percebido essa parte. Realmente não existe julgamento divino. Deus sabe que nós, como filhos, temos o nosso tempo e que vamos cometer equívocos e que vamos ter dificuldades de entender esses equívocos. Alguns filhos vão conseguir perceber e querer fazer modificações. Outros vão ser filhos mais rebeldes que não querem essa modificação. Mas ele sabe que pelas leis existentes, nós vamos, passo a passo, compreendendo a necessidade das modificações. O fato de eu fazer algo hoje que, a olhos de muitos, parece maléfico, é uma coisa ruim, não quer dizer que eu não queira fazer mudanças. Só quer dizer que, neste momento, eu não consigo entender para fazer de outra maneira. Quantas vezes nós teimamos que aquela maneira de fazer, pegar um exemplo como diz Joel, pé no chão, eu vou fazer um bolo. Aí fala assim, você tem que fazer o bolo assim, 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 assim. E você não gosta muito de seguir receita, e você faz assim, assim, assado. Aí o bolo desanda. Aí você fica chateado porque você seguiu a receita, só mudou o final. Aí você tenta fazer de novo da maneira que você achava que era aquela que tinha que ser feita. Quantos bolos você queima até você parar e falar assim: ai, sou eu que tenho que fazer a receita direito e não tenho que ficar pulando etapa nem tentando fazer as coisas que eu acho que tem que fazer. Deus, como é bondade infinita e paciência infinita, como se diz, ele sabe que eu vou chegar a esse raciocínio. Por isso, ele não fica esperando, como se diz, ele não para e fica batendo o pé esperando. Ele sabe que você vai chegar lá, no seu tempo. Isso quer dizer que você vai ter castigos? Não. Você só vai ter bolo queimado para comer até aprender a fazer o bolo direito. Mas foi Deus que queimou o bolo ou foi você que queimou o bolo? Novidade. Então, não tem essa de, Deus vai chegar e vai... Não é isso. A nossa própria consciência vai nos mostrando que aquilo que estamos fazendo está indo num direcionamento não tão bom e vai nos levando para um lugar melhor. Só que é aquilo que eu falei anteriormente, ação e reação. Eu queimo o bolo, eu vou ter bolo queimado para comer. É consequência. Não tem por onde fugir. Na vida é a mesma coisa. Eu faço algo equivocado? Fiz. Eu vou ser responsabilizado por aquilo que foi equivocado. E isso não é castigo. Isso simplesmente é a lei te dizendo, presta atenção pelo caminho que você está escolhendo. Vamos mudar? Aí, na hora que você resolve mudar, você vai ter um belíssimo bolo para tomar com café. Tudo bem? Fala, Marcelo.
Essa passagem tem muitos ensinamentos, mas a postura de Jesus diante do pecado, que era muito grave na época, foi fantástica. Parece que não importa o tamanho do nosso erro. O mais importante é não fazer novamente. Está correta esta leitura? Está. Só que nós temos que lembrar também algo. Jesus nos fala, vai e não peques mais, no sentido de vá e tente não cometer o mesmo erro. Mas como eu coloquei anteriormente, nós, às vezes, temos dificuldade de não fazê-lo novamente. Só que eu vou aprendendo. Poxa, fiz de novo. Se eu hoje já começo a perceber mais rápido o que eu estou fazendo equivocado, isso significa que eu já estou andando, que eu já estou compreendendo aquilo ali de uma forma que antes eu não compreendia. Até o momento em que eu não vou mais fazer aquilo ali. Por quê? Porque eu já começo a perceber antes de fazer. E não depois que eu fiz. E isso leva um tempo, até para que a gente possa se reestruturar nas nossas ações e pensamentos. Mas a leitura vamos tentar modificar. Vamos tentar evitar de fazer novamente aquela atitude, aquele pensamento. Pode falar. Por enquanto, pode prosseguir com a palestra. Então, vamos lá. Eu quero ler um negócio aqui para vocês que eu achei até interessante. O verbo perdoar é a tradução do verbo grego afieme. Perdoar é deixar ir, deixar para trás, libertar. Essa libertação é uma decorrência natural do aprendizado. Quando o espírito aprende uma lição definitivamente, ele liberta-se dos erros relacionados àquela lição. Isso não interfere da lei de causa e efeito. O que plantamos, temos que colher sempre. Aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Mas essa colheita será mais suave porque estamos fortalecidos pelos aprendizados. E as possíveis dificuldades que venhamos a colher como resultado de nossos erros passados, dependendo do nosso grau de conscientização, serão vistas como novas oportunidades de aprendizados. Vai-te, não peques mais. Vá, desde agora não mais erre. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de parar de errar e reescrever um novo roteiro. Então, todas as vezes que nós estamos buscando nos aprimorar, nós precisamos lembrar que nós podemos estar reescrevendo o nosso roteiro sempre, sempre. Nós precisamos lembrar que a nossa caminhada, a nossa jornada, ela não termina ali naquela curva. Nós vamos andando, vamos nos equivocando, mas também vamos aprendendo, o que vai nos fortalecendo para mais à frente nós fazermos diferente. E isso é importante para cada um de nós. Nós não somos pessoas fracassadas, nós não somos pessoas incapazes. Nós somos pessoas em aprendizados, que estamos todo minuto, todo momento, agindo, errando, acertando, trabalhando de novo, recebendo as reações das nossas ações, recapitulando aquilo que não fizemos tão certo, reestruturando, nos curando, porque a partir do momento que nossos pensamentos começam a ser trabalhados de maneiras mais positivas, entendendo que estamos
construindo pessoas melhores em nós, vai nos auxiliando a trabalhar nossas mentes e nosso físico, trazendo mais harmonia. E assim, aquelas doenças que estão sempre aparecendo em nós, elas são trabalhadas para o equilíbrio. E elas começam a aparecer bem menos. E às vezes até somem, dependendo daquilo que está na nossa, no nosso planejamento. Tudo vai depender da transformação que queremos fazer em nós, do perdão que podemos nos oferecer e ao outro na caminhada que fazemos, do não julgar. Como é que eu posso julgar o outro se nem eu sou perfeita o suficiente para dizer que não erro? Como diz Joel, eu sou minha melhor obra-prima, que eu consegui construir até o momento. Mas eu ainda tenho arestas a serem aparadas. Como é que eu vou cobrar do outro atitudes que às vezes nem eu consigo fazer? Mas olha que legal. Se eu tenho a minha verdade e eu consigo trabalhar com essa verdade no meu dia a dia, isso significa que eu estou buscando dar o meu melhor na construção. Se essa verdade for... a palavra não é quebrar, mas se for modificada, porque outras pessoas me trouxeram opiniões diferentes da que eu tinha, e essas opiniões se encaixaram naquilo que eu estava vivenciando, já te vi, Marcelo, que eu estava vivenciando, e puderam ampliar o meu raciocínio, a minha verdade que antes eu tinha, ela foi modificada, ela ficou melhor do que era antes. E aí eu posso trabalhar de uma maneira muito mais suave com o que eu tenho hoje. Então, vamos parar e começar a refletir aquilo que eu realmente desejo para mim, desejo para o próximo, né? Fala, Marcelo. Vamos lá. Porque, mesmo sabendo que algo que estamos fazendo, ou uma grosseria, é errado, ainda assim caímos na mesma armadilha e repetimos. Parece que em determinadas situações o aprendizado some da mente. Porque esse saber que eu tenho ainda não está tão cimentado em mim. Ele ainda não se aprofundou o suficiente para que eu fizesse diferente. O fato de você falar comigo assim, olha, não fume, cigarro faz mal. Só que para mim não está fazendo mal. Isso que você me falou não está me acrescentando, não está me fazendo raciocinar nada que vale a pena neste momento para mim, porque eu não estou sentindo nada fumando cigarro. Sabe quando que eu vou começar a prestar atenção? Quando eu compreender que o cigarro pode ser minha bengala, que o cigarro pode ser aquilo que hoje eu estou precisando utilizar e que, como ele não está me fazendo mal, eu não preciso largar. Só que quanto mais eu vou procurando saber do cigarro, por exemplo, eu começo a procurar na internet, poxa, ela falou que cigarro faz mal, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí vou procurar na internet. Aí começo a descobrir aquilo que o cigarro traz para o meu organismo. Aí começa a perceber uma coisa, começa a perceber outra, aí começa a ver que eu estou tossindo mais do que o normal.
Aí eu começo a analisar o que foi trazido para mim. E aí eu começo a ver se vai valer a pena ou não. Aí eu posso começar a notar que eu uso o cigarro porque eu preciso do cigarro na minha vida, mesmo ele me fazendo mal. E não solto o cigarro por enquanto. Até que chega um momento que eu falo assim, eu não quero ter problema de saúde com cigarro. Eu vou ter que buscar outra coisa para ficar no lugar do cigarro para me ajudar a vivenciar as coisas que eu preciso. E aí eu largo o cigarro. Mas isso é uma coisa que vai vindo devagar. Eu não consigo simplesmente modificar o que eu fazia até hoje. Só porque alguém falou para mim. Eu preciso ir adquirindo subsídios que vão acrescentar em mim estrutura para raciocínio. E aí também vai o emocional junto a esse raciocínio para me ajudar a decidir se eu quero continuar ou não aquilo que eu estou fazendo. Porque o emocional também faz parte dessa minha estrutura de escolha. Ele também é um elemento, é uma ferramenta que eu tenho para me ajudar nas escolhas. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Charles? Bem, como eu coloquei para vocês no início, é muito interessante como é que tudo vai se juntando e vai fazendo com que a gente perceba o tanto de informações que a gente achava que sabia e que, de repente, a gente se vê não sabendo tanto como a gente sonhava. Eu achava que essa passagem era algo que trazia um ensinamento sobre perdão, somente. E aí eu comecei a perceber que junto do perdão vem não julgar, porque é uma coisa que a gente está sempre fazendo, né? Que o perdão é uma prática da caridade para com o irmão e conosco. Que quando eu estou caminhando e começo a perceber que as informações vão chegando, eu vou aprendendo e vou modificando e vou me permitindo, já vi, Marcelo, e vou me permitindo trabalhar em mim uma busca de uma serenidade, uma busca de uma harmonia, significa também que eu preciso modificar atitudes e pensamentos para conseguir chegar lá. Então, tudo isso vai sendo trazido e a gente vai ampliando os pensamentos. E vai vendo que quanto mais eu vou ampliando, mais questionamentos vão chegando. E eu vou aprendendo mais um tanto. Né, Marcela? Pode perguntar. O mal do cigarro acha na net, bem difícil. Mas e a parte emocional? Eu acho que a pergunta foi mais ou menos assim. O mal do cigarro acha na net, mas e a bengala emocional? É a bengala emocional, não? É uma bengala emocional. Porque se você parar para pensar, por exemplo, quando você está estressado, você pega o cigarro. Isso não é uma bengala emocional?
Não é algo que eu estou precisando? Mas vem cá, se o cigarro me faz mal, e eu acho na internet, será que eu não estou conseguindo também enxergar que nesse momento o meu emocional também está me fazendo mal quando eu pego essa bengala? Eu brigo com não sei quem, eu vou e fumo. Ah, eu estou bebendo no barzinho, eu preciso do cigarro para acompanhar. Mas por que eu preciso do cigarro para acompanhar a bebida? Mas por que, se eu brigo com alguém, eu preciso do cigarro para ficar comigo? Por que, se eu tenho problema no serviço, eu preciso fumar? Essa parte emocional significa que eu não estou conseguindo trabalhar neste momento com situações vivenciadas, e aí eu busco no cigarro para me acalmar, para poder buscar uma solução. Ou não. Então, essa bengala emocional, ela, na realidade, ela me fez bem por um tempo, só que agora eu estou descobrindo que ela já não está tão boa assim. Ela não me tira os problemas. Ela só encobre meus problemas. Porque é isso que faz. Se eu brigo com alguém, em vez de eu tentar entender por que eu briguei com alguém, eu vou para o cigarro. Aí eu me acalmo. Mas resolvi o problema? Tentei descobrir o que eu posso fazer para modificar isso? Ou simplesmente eu fugi com o cigarro daquilo que está acontecendo? Nesse aspecto que eu estou falando da bengala emocional. Da mesma maneira, para quem come, para fugir dos problemas. Para quem dorme, para fugir dos problemas. E outras tantas coisas que fazemos. Explicou? Explicou. Fala. As perguntas foram encerradas. Obrigada. A Fala, Adriana gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que as perguntas foram encerradas, mas é só porque me veio uma coisa assim na cabeça, eu acho muito interessante a gente fazer uma ressalva, porque às vezes a pessoa pode fazer uma ligação equivocada de que, por exemplo, você tomar um remédio dado por um profissional para você poder lidar com as suas situações emocionais neste momento, como se fosse uma bengala também, e não é o caso, né? Não. Cigarro, essas coisas todas são bengalas que não resolvem o seu problema, mas aquilo que seria trazido por um profissional no momento em que você está precisando é outra coisa. Sim. Só para não haver essa ligação equivocada. Você precisa de um auxílio. Isso daí não, esse fato aí eu não chamo de bengala emocional. Eu chamo de um auxílio necessário naquele momento para cada um. É diferente. A bengala emocional que eu chamo é todas as vezes que você está fugindo do problema. Quando você busca um profissional, você não foge do problema, você está querendo alguém que te auxilie a entender o problema. É diferente. Tudo bem? Mais alguém? Eu vou falar uma coisa aqui. Tem alguém que levantou a mão?
Achei que a Marcela estava levantando. Eu vou ler uma coisinha aqui que eu achei também interessante na hora que eu estava pesquisando. Os espíritos usufruem a serenidade, pois seus pontos de vista se aproximam da verdade, o que lhes proporciona esse estado interior de paz. Entende-se que eles têm pontos de vista, mas não acesso direto à verdade. Alcançar a referida serenidade é uma meta, resultado do aperfeiçoamento espiritual. Isto quer dizer que os nossos pontos de vista não estão fechados para algo novo que possa ampliar o seu entendimento. Então, neste momento, todos aqueles que se permitem ouvir, eles podem trabalhar aquilo que está chegando dentro daquilo que já possuem de verdade e ampliar esta verdade. Então, o seu ponto de vista, que na realidade é a sua verdade relativa, vai sendo ampliada. Não chega à verdade absoluta, mas vai trazendo para ele a serenidade necessária para passar por todos os obstáculos de maneira mais harmônica. E aí ele consegue trabalhar em si e ao outro que está à sua frente de uma maneira, com uma postura mais tranquila, sem julgamento, sem rancor, sem nada que traga desarmonia àquele conjunto. Tá bem? Gente, se não tem mais perguntas, eu também não tenho muito mais o que falar. Eu espero ter auxiliado a vocês num raciocínio, numa reflexão sobre isso que nós trouxemos hoje. Eu achei muito legal quando eu comecei a ler esse trecho na Bíblia e comecei a perceber que tinha muito mais coisa do que eu imaginava, não só aquilo que eu estava pensando. E eu quis trazer para vocês uma maneira de raciocinar em cima disso. Então, eu espero ter auxiliado a vocês dentro deste pequeno conceito de vá e não peques mais, né? Tudo bem? Posso encerrar? Eu vou fazer esse cantigo, né? Você quer cantar? Não sei. Mas você canta depois. Você fala com a Marcela depois. Joel quer saber se ele vai cantar para vocês aí. Depois. Obrigado. Querido e amado Pai, obrigado por essa oportunidade que nos deu hoje. Obrigado por me auxiliar a ampliar um pouco mais meus pensamentos, a compreender melhor essa parte, e que eu possa, junto com esses irmãos, conseguir encontrar a serenidade que todos nós buscamos. Que em cada lar hoje possa se fazer luz e trazer a harmonia, o amor, a paz, e que possamos ter uma noite abençoada, com o Senhor nos nossos corações, e que amanhã possamos continuar seguindo essa estrada da vida, aprendendo com os nossos erros, e que esses erros sejam frutos para os acertos que estão vindo. Assim seja.